Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao Divirta-se, o seu podcast de cultura do Jornal Estado de Minas e do Portal AI. Ao meu lado tem o repórter de cultura Lucas Lana. Tudo bem, Fala, Lucas? Otávio, beleza? Mais uma aí, né? Mais uma, né? Vamos falar então hoje de cinema. Tenho aqui o Vinícius e o Felipe, que são autores do filme que teve prêmio de melhor filme concedido pelo Cinemas, o melhor roteiro no Officine, melhor filme na opinião do júri no Lift Off em Londres, melhor curta internacional no Festival de Nova Jersey e de Nova York nos Estados Unidos. Faltou alguma coisa? Vinícius, seja bem-vindo. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Bom, muito obrigado, Otávio. É um prazer. Obrigado, Lucas. Valeu. É um prazer imenso estar aqui no Divirta-se. Nem imaginava estar aqui participando aqui de um veículo tão potente. Né? Então, eu não imaginava que o filme, que esse curta chegaria aonde chegou, né? Eu não sei se eu falo agora, se falo depois sobre a ideia. Primeiro, só uma coisa. Um amigo na noite, né? Que é o nome do curso. É que eu queria apresentar primeiro os prêmios para dar aquela... né? Mas aí a gente estendeu muito o suspense aqui. O Lucas já colocou no lugar Um Amigo na Noite, filme que está muito bem aceito, premiadíssimo. Exatamente. A gente teve o prazer de ver. E que vai estar em exibição. Exatamente, vai ser exibido no dia 21 de fevereiro no Cine Santa Teresa, né? Santa Teresa, então, aqui em Belo Horizonte, vejam, vamos lá. A gente vai deixar as informações aí na descrição. Então vamos começar já a bater o papo sobre o filme. Antes de falar do filme, eu queria falar sobre vocês. Né, Felipe, também queria te desejar as boas-vindas, né? Obrigado, Otávio, obrigado, Lucas. Prazerão estar aqui com vocês aqui Felipe no podcast. É o diretor de fotografia, né, do curta. Assistente de direção assim, também. É uma parte lindíssima, né? Assim, a fotografia impecável. Sei que vocês dividiram algumas coisas, mas a maior parte foi dele. Então, te parabenizar por isso. A gente vai falar dessa fotografia já, tá? Então, eu queria que vocês dessem um panorama, assim, né? De que vocês fazem no dia a dia, porque você, apesar de ser produtor cultural, né? Diretor e tudo, tanto de teatro quanto de cinema, vocês também têm outros ofícios e tal. Então eu queria que você contasse um pouco dessa parte pessoal rapidamente aí pra gente. Pois é, por enquanto a Glee Produções, que é a produtora produziu o filme, ainda eu não consigo viver dela ainda, né? Então eu tenho uma lan house ali no Maleta, eu tenho 14 anos, né? Eu trabalho diretamente com o público, e de lá tirei uma grana para poder estar investindo na produtora, né? E é isso, eu sou uma pessoa normal, vai para casa, acabei de ter outro filho agora. São quantos? Que legal. 2? Agora eu tenho uma filha de 16 anos, que vai para 17, e agora o Joaquim, né? A Larissa, né, com 16 anos, e o Joaquim agora. Que legal. E você, Felipe? Bom, Felipe é uma pessoa normal, aquelas conversas de todo prazer. Fala em terceira pessoa. Oi, meu nome é Felipe. Oi, meu nome é Felipe, tudo bem, pessoal? Mas eu dentro vamos colocar assim, no mundo do cinema, eu já trabalho estava trabalhando com cinema independente, já tinha uns 8 anos, em outras empresas de cinema dentro de BH. Aí nisso eu conheci o Vinícius, já tem uns 2 anos já que a gente está aí junto com a Glee. E fora disso, também tem um podcast também junto também, sobre entretenimento. Mas fora daqui, igual, né? Por enquanto a gente ainda não pode viver ainda do cinema, por enquanto. Mas eu trabalho no comércio, com loja granel. Acho que até o pessoal do Estado de Minas que já frequenta lá. Mas isso aqui aí, do lado, né? Aqui do lado, aqui literalmente perto, do lado. Muito perto. A gente pode ver então que é cinema independente mesmo, que a gente está falando aqui, feito na raça, na cara da coragem. Exatamente, de guerrilha. E aí eu queria que você então introduzisse, né? De onde veio essa ideia, como que vocês começaram a produzir o filme. Dá esse panorama, por favor, Vinícius. A Glee já está produzindo, já está em fase final da produção de um longa-metragem, né, que é o Jogada de Risco. Eu até te mostrei o trailer, né? E cara, longa-metragem é muito complicado para produzir sem grana, assim, né? Se você quiser algo realmente
Sim. profissional e bacana de mercado. Mas esse projeto do longa começou antes do que do curta? Antes. O longa foi a estreia da Glee Produções, né? Isso são uns 2 anos, mais ou menos? Que o Felipe tinha Não, falado? eu falo Não, eu eu com dois, ele tem 2. Ah, tá. A Glee já tem mais 3 um anos. Ah, tem então 3 já anos. é. Tem Ah, tá. 3 anos. Então, eu adquiri os equipamentos para a Glee, né? E falou, vamos abrir a Glee Produções agora. Comprei a câmera, né? A primeira câmera de cinema. E falei, vamos testar, vamos fazer um videozinho qualquer para ver como é que é isso, né? Porque a gente tá acostumado com DSLR, né? Com carro popular, quando você pega uma BMW, você pô, como é que é isso? Fica até com medo de acelerar, né? Então vamos testar para ver o que é. Cheguei em casa, coloquei na ilha de edição e falei, que imagem é essa, velho? Que imagem é essa? Aí eu fiquei louco, comecei a escrever a primeira cena desse filme, que não tinha nem nome na época. Vamos escrever uma cena que rolava num galpão, né? Um confronto, uma coisa. Aí dessa cena, a coisa ficou tão boa que eu falei, nossa, vamos fazer um curta-metragem disso aqui. Do curta-metragem se transformou em média-metragem, porque a história começou a dar muita vazão para outras situações. E do média-metragem eu falei assim, não, vamos longa, porque realmente... Caramba! Eu estou muito empolgado e as ideias não paravam de sair. E a trama foi só ficando mais louca. E falei, caramba, que coisa doida é essa? E comecei a viajar no roteiro do filme, que é uma trama muito, muito louca mesmo. Eu fiz que é o sem precisar de... assim, mais ou menos? É a história de um rapaz, né, de um auditor, trabalha com computação na empresa. Ele é um hacker, né, do bem. Ele tem um problema na vida pessoal, que é uma doença do filho, uma doença do coração que o filho tem. E é uma doença que não tem uma cura, como eu vou dizer, barata. Tem que ter uma cirurgia, um tratamento muito caro. Então, ele, para conseguir esse dinheiro, ele aceita entrar em uma jogada de risco com um cara que ele nunca viu na vida, só por indicação de um amigo, né? E para ele entrar nessa jogada, nessa negociação que iria render um lucro muito bom para ele, ele teria que entrar com o capital. Ele não tem o dinheiro. O que acontece? Ele tem o acesso ao cofre da empresa, que é um dos casos de confiança do dono da Globodyne, né, que é o nome da empresa do filme. E pega lá, cara, consegue entrar, desativar as câmeras e tal, e consegue entrar no cofre da empresa, pegar esse dinheiro enquanto o dono tá viajando para a Europa, para levar de encontro esse cara que ele nunca viu, para entrar com a parte dele na negociação. Contando que o dinheiro estaria de volta em 4 dias. Só que ele não passa de uma casinha aquilo ali. Entendi. Aí a coisa Doido. A coisa descambou e assim, Legal. eu tenho... Já ia jogar um alerta de spoiler aqui, mas... Já tô meio tipo, calma, Não, foi uma viagem hollywoodiana sem exagerar. Muito legal. Que Então, doido assim, aqui, mano. E vocês foram no caminho inverso do que tradicionalmente a galera faz, né? Que é montar um roteiro pra não ter... Aí vocês foram eu tô na fazendo... cena, As ideias, beleza, foi. muito arriscado, porque eu tinha que desenvolver o roteiro, agora estou quase finalizando ele, e gravando ao mesmo tempo, como se fosse uma novela. Caramba. Vocês já estão em gravação desse longa? É aquele trailer que eu te mostrei. Só falta 5 cenas para terminar o filme. Caramba. Pô. Aí, eu, graças a Deus, eu tive o apoio, não tive dinheiro, mas tive o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, tive o apoio das Ciências Médicas, tive o apoio da HPF Surgical, que foi o pai nosso aí na jogada de risco. Ele cedeu a empresa inteira, o prédio inteiro da empresa, mais a mansão dele, para fazer as cenas sabe? Então foi muito top. Então, isso aí fica a dica, né? Muita gente fica esperando aquele edital certo, aquela coisa certa, sendo que tem outro tipo de capital que você pode conseguir para viabilizar um filme e tudo. O que é mais complicado assim, para fazer uma produção realmente num patamar profissional é equipamento, né? E graças a Deus a Glee já tem uma certa quantidade de equipamento legal, sabe?
de luz, câmera, de áudio, luz, áudio, câmera, lente. Então isso possibilitou não tá fazendo o projeto, tanto ele quanto o amigo na noite, sem precisar de preocupar com aluguel de equipamento. Então tá, material humano temos. Tem uma galera bacana, tá aqui o Felipe, que Compra entra de ideia cabeça, mesmo, assim, compra, né? entra de cabeça, tá lá, profissional pra caramba. E outros também que participaram do Joga de Risco até hoje, agradeço a todo mundo. E é muita gente, cara, de figurante ao ator principal, que Mas não sou mais eu. ou menos quantas pessoas envolvidas aí na produção desse longa, cara? Você tem ideia? Cara, atores, produção e figuração? E edição e tudo. Ah, não, deve ter batido uns 400 pessoas. Que isso, é mesmo? Porque Ao longo do ao longo tempo. do tempo, Claro, né? não são Só a 400 pessoas empresa, fixas, mas... só a empresa nós tivemos que arrumar 70 funcionários. de Porque figuração eles, ali. eles cederam o prédio, mas filmar sábado e domingo não tinha ninguém. Então é muito telemarketing, é muito a galera subindo, descendo, né? E cenas de rua. Então, uma galera que comprou muito, sabe, a ideia. Aí chegando agora, enfim, você perguntou sobre a Amigo na Noite, eu estou falando até Pois agora do Jogada de Risco. Não, legal. Aí eu tô- É isso que o Lucas falou, né? Essa trajetória inversa, às vezes, é surpreendente mesmo, né? Então, assim, Então agora fala do curta, Foi uma que jogada é de esse risco. é total Jogada de Risco. cara, Hit say porque his eu name. nunca- Vamos tentar voltar pro curta, eu porque nunca eu já fiz o roteirizei. maior suspense, eu falando dos nunca prêmios. roteirizei na vida e estou, de repente, fazendo um longa e faço um roteiro igual de um curta que vence um festival. Então, assim, o curta veio. Eu estava com a vontade de fazer um curta-metragem qualquer. Então, eu estava com outra ideia de um curta que rolava num estacionamento. Desculpa, isso paralelamente à ideia Não, do agora. longa. Não, foi agora, Ah, tá. no Ano começo do passado. ano. Falei, cara, tá. eu tô doido para poder ver fazer uma coisa rápida e já lançar. Então eu falei com o Felipe que eu já tinha uma ideia de um curta que rolava no estacionamento, um suspense, né? Que ainda vamos fazer ainda, se Deus quiser. Aí o Felipe adorou a ideia e depois, uns dias, veio a ideia do Cinemás, que ele que me falou sobre a existência desse festival. Surgiu no Instagram a ideia, eu fui ler o regulamento e falei assim, cara, cabe muito no que a gente tá pensando, mas Vinícius, a gente tá correndo, o momento é agora. Vamos pegar o festival, tá na mão, mineiro, a gente consegue fazer entre tudo. O que a gente vai pensar? A ideia principal seria o curta do estacionamento. Isso. Só que aí, do nada, o ideia Vinícius A tal da locação, né, que Eu atrapalha. tenho outra ideia. Caramba. A locação atrapalhou, o pessoal não viu, não achou legal. Então, enfim, vamos partir para outra ideia, né? Aí, eu sempre gostei muito do cinema noir, sabe? Do cinema francês, sabe? Tem algum filme assim que você cita? Alguma coisa? Cara, Atami, Lua de Fel, tem alguns filmes que eu peguei de referência assim, para poder fazer o Amigo na Noite. Confissões de um Sedutor, com Andy Garcia. É um filme assim, com muita melancolia, né? É um filme noturno. Que tudo que pauta o curta, né? Nesse caso. Exatamente. Então eu queria fazer uma história de um cara solitário, né? E como fazer isso, né? E peguei minha bike, vim trabalhar, tal. Eu tô imaginando eu na rua, tal, alguma coisa, noite, tal. Beleza. Então posso fazer uma história com um cara indo pra casa, tal. Beleza. E aí? Ele só chega em casa e acabou? Entendeu? Não vai rolar. Eu preciso de um. Ia ser literalmente um curta. Sai o trabalho pra casa. Aí eu preciso realmente de um apelo emocional no filme, preciso de alguns conflitos, né? Para poder. Mas sempre a preocupação de produzir algo confortável visualmente, né? Algo que seja simples, né? Tem que colocar a mão onde alcança, né? Não adianta inventar. Tiroteio, Não. Explosão, um carro capotando. Não. Bomba em CGI explodindo. Né? Então conta sua história Metrô simples, atropelando. com a fotografia linda, bem filmado, com áudio bacana, e com a história emocionante, acabou. A gente vai pra cima. E a intenção era fazer o curta para poder, vamos ver se a gente consegue ser selecionado para um festival. Pô, se for selecionado, a gente tá feliz demais, não é? Aí, vamos mandar pro Cinemás e torcer, pedir a Deus mesmo para dar tudo certo.
A expectativa era só o cinema. Não, beleza, a gente tá fazendo pro cinema. Mas ali você tinha que mandar só o projeto, não o curta já pronto. Não, já pronto. Ah, já pronto? Pronto, que eles assistem e avaliam, né? Curtas mesmo. Aí eu dei uma desanimada quando eu vi 2.000 e tantas pessoas de inscrição para 16 vagas do festival. Falei, lascou. E a gente tem até categoria internacional, tá? Era a gente do mundo inteiro que podia estar participando também. Então era muita coisa. Nós brigamos com o Globo Film, brigamos com... Tinha muita coisa bacana lá no Cinemas. Aí saiu a lista de selecionado, a gente tava no meio e falei, caramba, eu liguei pro Felipe. Como você estava? Pera aí, calma. Conta essa história com mais storytelling. Onde você estava na hora que você viu que foi selecionado? Cara, eu tava no banheiro, velho. Pegando o papel higiênico. Então, assim, foi caramba. Foi até uma coisa muito legal. Então, imediatamente já liguei naquela situação pro Felipe. Né? Cara, como assim? Fui selecionado. Você estava onde quando ele te ligou? Eu tava trabalhando. Eu recebi ele me ligando. É o proletário, o cineasta proletário. 50 vezes me ligando. Eu falei assim, o que foi? Você tá trabalhando? Irmão, para tudo que você tá fazendo. A gente passou. Eu falei, passou no quê? Passou no cinema de o quê? O quê? Que legal. Larga tudo, vamos embora. No Cinemas nós fomos indicados a 6 categorias lá. Nós ficamos nomeados, né, entre os 3 melhores. Melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor filme e melhor ator comigo. É tanta coisa que é até difícil lembrar, né? Melhor ator comigo. Aí nós perdemos as outras categorias, mas ganhamos de melhor filme. Vamos falar disso, do roteiro, porque a gente tá falando do curta e o pessoal que não assistiu ainda tá querendo saber. Falamos do noir, falamos do sentimento, da questão sentimental. Sim. Fale vocês, assim, o que se trata, resuma vocês, é melhor. É isso, igual você falou do longa, conta aí o argumento desse pra gente. Se for pensar o resumo do filme, você não pode dar tanta coisa, senão você pode dar spoiler. Sim. Então o resumo do filme vamos colocar um advogado que acabou de perder a sua esposa, e ele tá meio depressivo, aí nisso, numa noite ele resolve mudar o consentimento dele, que no caso em vez de ir embora pra casa, de carro, sair da empresa, entrar dentro do carro, chegar em casa, ele fala, não, quer saber, vou mudar minha rota. Ele resolve ir a pé. E nisso ele começa a conhecer vamos colocar assim, a noite, né, em Belo Horizonte, e nisso aparece uma certa amizade. Certa amizade que nisso vai mudar ou não a concepção dele sobre a vida. Entendeu? E nisso vai se desenvolvendo até o final do curso. A gente falou para falar mais qualquer outra coisa aqui. E eu já fiz isso várias vezes. Eu sou contra spoiler, não dei spoiler. E eu já fiz isso várias vezes. Né? Eu acho que todo mundo. Esse retorno à noite, sozinho. Eu já fiz isso voltando do Maleta mesmo. Até em casa, são 9 quilômetros. Mas é muito bom, quando você está precisando pensar, quando você está angustiado. E vou voltar a pé. Pois é, a gente está dando dicas aqui de criatividade. Se você tiver bloqueio criativo, vai dar um pedal, que ele falou aqui, queria desembolar e foi pedalar. Agora, andar a pé. Então, se você quer ser criativo, abandone o seu carro, pegue a bicicleta ou vai andar a pé. Exatamente. Joga no basquete, escute um Jota Quest. Todo momento de relaxamento, né, que você se desliga, assim, é o momento que a criatividade entra. Né, que você se desliga de todos os problemas, é a hora que te pega, né, cara? No meio da madrugada, que você vai beber uma água. Ou no banheiro, né? Ou no banheiro. Cara, isso é muito doido. Banheiro As melhores ideias que eu já tive foram no banheiro, tomando banho. No banho, às vezes eu falo assim, cara, dá um conto legal, dá um negócio aqui. Parece que o cérebro dá uma relaxada, que permite os deuses do... Entendeu? A visita do anjo, né? Que os roteiristas falam, né? A visita do anjo vem e traz. Aí eu apresentei pro Felipe, de princípio veio, mas será que vai dar certo com cachorro? Quem vai ser o cachorro? Não, vai ser o cachorro. Então, assim, a gente vai ter que a gente não falou. A gente não falou. Esse amigo, eu acho que não chega a ser um spoiler isso, porque isso é já no início do filme e é central. O amigo é um cão. E assim, eu até olhei, existe premiação de cachorro no Festival de Cannes, chama Palm Dog. Vamos falar também, tem que falar que a gente foi finalista em Cannes, gente. Pois é, essa não estava na lista aqui. Pois é. Eu cheguei a falar pro Ivan, nós ficamos entre os 10 finalistas em Cannes, então... Caramba! Entre os 10 melhores curtas?
Que legal. do planeta. Informação pequena. Nós Podia perdemos passar batido mesmo, né? nós perdemos um curta americano lá, muito bom também. Então, assim, Teve o das Ilhas Maurício também, que a gente foi finalista, mas quem ganhou foi um curta do Jorge R.R. Martin, pouca coisa. Pra quem não conhece, né? O cara do Game of Thrones. Então, assim, cara, estamos muito felizes, porque acho que foram 7 festivais, nós ganhamos 5. Caramba, e porra, é um filme de estreia, né? Pois é, mas então faz a pergunta aí que você ia falar desse amigo aí, como, né, que você tava falando aí. Primeiro, quem é esse amigo? Quem é o ator que faz esse amigo? Não é Porque Caramelo. ele não está aqui. Não é a gente Caramelo. até tentou, né, trazer, mas a vida ele complica. tá, depois que... Ele tá fazendo patrulha canina aí, resolveu. Agora ele ficou famoso, agora ele tá... Não, muito ele chato. ele tá estrelinha, selecionando as Tá muito chato. Não, não vou no divirta-se. né? A não ser que esteja pelo menos uns 20 biscoitos Scoobies para mim. Então, Que isso também é importante na hora que a gente for comentar também. Você falou Pois disso, é, né? eu quero saber isso, assim, quando você entendeu que o amigo era esse amigo? Quem é ele Quem é e ele depois e quando teve esse cara, clique? aconteceu. Eu precisava de um apelo emocional. E falei, vou fazer uma criança, não. Eu vou trazer algo que não julgue. Sabe? Legal. Algo... Porque esse advogado precisava de uma companhia sem julgamentos nessa noite. Entendeu? Então, o cão, ele tá ali também pedindo por um dono, né? Então, é muito importante o público observar isso na história, né? Não é só o advogado que precisa de um amigo. Ele também estava ali o tempo inteiro, né? E o advogado não teve a consciência Sensibilidade. e a sensibilidade de perceber isso. A princípio, né? Né? Então, depois que o cão mostra realmente, em uma das cenas que ele salva o advogado, né? Que ele vai perceber ali que ele tem algo leal do lado, né? A partir dali, o afeto começa, né? E essa trajetória só mostra esse final de trajetória tá em casa, né? A casa dele. Enfim, não vou falar o que aconteceu. Não, mas conta. Quem é o ator? O ator, Dunphy é o meu cão de 3 anos, né? O cão, ele nasceu junto com a Glee, né? Na primeira cena de Jogada de Risco, ele estava lá, de colo ainda. Ele também aparece. Nós compramos ele no Mercado Central ali. E ele tem a idade da Glee, né? E não é adestrado. Foi punk filmar. Eu imaginei. Não foi... As imagens que vocês viram no filme é a nata do que foi feito. Né? Quais foram os obstáculos assim que ele acabou Então, trazendo? você tira um cachorro de casa e coloca no meio da rua, na cidade. Ele vai ficar louco, querendo conhecer o lugar, né? Sim. Então a gente chegava com as 2 horas de antecedência, falou, vamos chegar com 2 horas pro Dunphy cansar. Para ele acostumar com o espaço e falar, tá, já conheci tudo. Interessante. Já conheci tudo, pronto. O Felipe era o catador de cães. Ele ia atrás do cachorro, com sapato de social, roupa social, não saía correndo. Aí o Felipe ia lá, papai chegava com ele debaixo do braço. Mas vocês deixavam ele solto durante a produção, igual Sim, tá? Porque sim. no filme realmente não tem uso de coleira, nem Não, nada. não. Eu tinha que deixar solto porque ele se prende, ele fica mais nervoso, fica mais louco. Então, a gente usou várias técnicas durante o filme, né, para poder fazer com que ele andasse com a gente. Pode ilustrar uma, pelo menos? Vamos lá, deixa eu ver. Ele é um cachorro de método, então ele chegava, fazia uma É cena. um método, a um cachorro primeira- Stanislavski. A primeira cena do Stanislavski. cachorro ele fazia, dava certinho o que a gente tá precisando. Vamos refazer de novo. Ele já começava. Já não. Já andava pra lá, andava pra cá, não obedecia, Ele tal. olhava pra gente assim, Eu já olhava e saía, entendeu? Eu só faço uma Eu vez. só faço né? uma vez. Eu fui contratado só pra isso, não quero mais. Ao patinho. Ao patinho. Ao patinha. Então, Patinha. Mas são minhas piadas que são ruins.
Então, assim, a gente usava muito o método o pão de sal, que ele gosta muito de pão, cara. Então, eu o tempo inteiro no decorrer, eu tava com um pedaço de pão dentro da mão, para ele poder seguir o cheiro ali. Que doideira, ele ia muito mais pelo pão. Só que depois, Debaixo de da certo maletinha ponto, assim, ó. mas chegou certo momento do filme que ele não queria nem carne mais, velho. Cara, Falei, isso aqui tá muito, vocês estão passando pra trás, sabe? Lá pela Entendi, lá, que eu tô sendo sexta enganado. cena, já pô, tá lá no mas vocês gravaram tudo num dia só? Numa noite? não, Ah, tá. Demorou um mês. Tá. Foi uns E ele filmagem. presente nessa etapa toda. toda. Foi umas 2 cenas só. Só as duas ou três As cenas. duas que eu- escritórias iniciais É. que não precisou dele, mas o restante do filme inteiro só o o... filme todo. Caramba, que trampo. Nossa Deus. Ou eu imagino, porque eu lembro que quando teve uma novela da Globo, não sei se vocês lembram, que tinha uma entrada que era um gato atravessando uma faixa de pedestre. Nossa, Essa gato era a é mais abertura. complicado. Abertura. Pois é, os caras tinham 3 gatos pra gravar só essa vinheta do gato atravessando. Aí eu falei assim, putz, gravar um curta com um cachorro, tipo, deve ter inclusive, dado um trampo da... Eles têm umas dicas, né? Já vi, assim, alguns podcasts que eu sigo e tal, que eles dão, assim, cineastas iniciantes, evitem animais, crianças e tal. E vocês não, o vocês já Felipe começaram já logo começou a pelo- suar na hora que eu falei com os cachorros não adestrados e a gente filmar de madrugada. É verdade. Então, e- que delícia. E No ele centro de garantiu. BH, Eu falei assim, né? não, nós vamos usar o Danf. Eu falei assim, ele é adestrado. Ele falou, eu te garanto 100% que ele é adestrado. Na quinta cena, que é uma cena lá que é com o morador de rua lá, a gente tava gravando o Castelo Branco, aquela ruinha ali embaixo do viaduto, o cachorro não me corre aquela Amazonas. Nossa. Aí todo mundo olhando, eu tô na gente, falei, gente, o cachorro tá correndo. Aí ninguém fez nada, tá lá, eu fui pra lá no meio. Pra pegar ele. Danf, vambora. Não, ele fugiu em várias cenas, cara. A cena final, ele foi pro meio da Via Expressa, sabe? E assim, cena que ia demorar 1 hora pra ser filmada, era 4, 5 horas. Putz. Pois é, aí vocês setavam a luz e tal, fazia Tudo, tudo. deixava tudo pronto, E até aí, de encher solto. repente, agora é o ator. mesmo. Botava ele e deixa gravava. solto. Deu certo É. da primeira? Beleza, funcionou. As outras vão repetir aí. Não, cara, eu trabalho que deu pra filmar com ele no Parque Municipal, que é aquela cena que eu desabafo com ele lá no banco, né? Ah, é no Parque Municipal. No Parque Municipal. Eu coloquei uma sonorização de carros, para dar uma sensação que tá próximo à rua, alguma rua, né? Sim. Mas ali no Parque Municipal e os gatos não deixavam ele ficar tranquilo. Hoje em dia acho que nem pode mais entrar cachorro lá. Eu tô pensando aqui. Tem, por causa dos gatos. mesmo. E a BH Film Commission foi muito simpático com a gente, foi muito Como é que ajudou foi demais. isso? Vocês tiveram que entrar em contato para filmar Sim, lá? fizemos uma nas peça- ruas também? aquele- Na Sapucaí vocês fizeram? Não, fizemos na tora mesmo. Só né? no parque que teve que ter esse pedido. No parque, porque nós filmamos numa segunda-feira, não foi? Foi na segunda-feira, o parque estava fechado. Aí, Mas detalhe, o Danf, ele é um cachorro medroso. Então, a gente tava gravando lá, os gatos estavam mais assustando ele do que os gatos. Ele saía correndo, mas os gatos paravam, ele parava, virava o rabinho pra trás e saía voltando. só Quando os corre gatos enquanto o gato tá entenderam correndo. que o cachorro era medroso, eles falaram assim, então nós vamos começar a incomodar eles. Aí os gatos vinham, aqui, aí saiu correndo, e Danf, mas graças a Deus não deu aí nada ele, não. Porque... aí ele voltou e nós E fizemos aí tinha assim, alguém da BH Film Commission acompanhando? Ou ficou só o guarda do parque? Como Só é o guarda. Mas acho que a cena mais raiz mesmo foi dentro do metrô, cara. Impressionante, o metrô de BH não liberou. Ah, Não tá. liberou pra Quando, gente- é uma das primeiras cenas primeira, até. Quando ele tá. que não liberou o quê? De filmar Pra no geral? filmar lá. Caramba. Sem cachorro, com cachorro. Não, Não, importava. sem cachorro, só eu. A resposta dele foi porque o tema Podia influenciar podia as pessoas, influenciar as alguma pessoas coisa a pularem no trilho. Eu falei, caramba. Gente. E aí? Entendeu? Mas existe a cena. Como Existe, o que aconteceu? isso? Eu fui lá e falou, Felipe, nós montamos a câmera toda pro lado de fora, eu entrei como advogado, tudo, e paguei minha passagem e fui ficar lá na Plataforma. na plataforma. Aí dentro da mochila, posiciona uma câmera, aí tem o take do meu pé, o take aberto. E aí chegou uma hora também que a gente Mas foi na mão ou tripé? colocou no chão a primeira no pra poder fazer o tripé pé. para poder fazer aquela parte lateral. Aí quando foi lá dentro, entrou com câmera, colocamos do lado do pezinho assim. Aí Já fez chutamos isso ou não balde na cabeça mesmo. mais ou menos. Vamos, fizemos. Olha só, não. Pegou tudo aqui. Filmamos atrás da coluna, né?
Falou, não, enquadra, porque filmar escondido não significa que tem que fazer mal feito. Né? Então, enquadra, eu quero o trem chegando aqui perfeitamente. Né? Então, eu fiquei lá, peguei o metrô, né? Aí coloquei uma outra câmera pro lado de fora, coloquei uma lente 85mm. Pro lado de fora do quê? Pro lado de fora da estação. Aí encaixei uma lente dentro do buraco da grade, para me pegar de frente, aquela hora que o trem passa, eu tô de frente. Lindo aquele take. E fizemos a tora. Peguei minha passa e fui embora. Quando a gente tá falando de cinema de guerrilha, não é brincadeira, né? É realmente uma operação... Mas e é uma cena fundamental pro filme, exato. né? Porque ali você entende por que o cara ele tá desiste, confuso, por que né? ele tá indo a pé e tal. Assim, ali, Então assim, ele larga o carro para poder ir de metrô. Chega no metrô, não é isso que eu quero. Então ele tá completamente perdido. Então, e fotograficamente, plasticamente, é uma cena, um dos takes mais bonitos do filme que eu acho. Pois é, vamos falar um pouco dessa fotografia, né? O Felipe participou aí ativamente, construiu aí. Vocês falaram de cinema no ar. Como é que foi? Visita de locação? Vocês levaram luz externa? Teve que levar bateria, gerador? Ou foi usando da luz da rua? Se você puder falar pra gente um pouco, Felipe. O Amigo na Noite, né? Ele foi feito com quatro pessoas apenas na produção. Caramba. Que no caso foi eu, o Vinícius, o Henrique Alves e o Matheus Moraes. Minha esposa é tá. E a Nayara também. Mesmo grávida com a Renata de cachorro. Então, assim, um filme daquele do que vocês viram, só quatro componentes. Então foi aquela ajuda de todo mundo, né? Parte fotográfica, parte de luz. O Matheus mesmo é especialista, ele é fotógrafo, então ele estava especialista mais na luz. O Henrique, né? Ele tá terminando agora a faculdade de cinema, então ele já tinha uma questão também voltada para fotografia também no caso. Então ficou nós três em torno da fotografia do filme, muito pelas ideias do Vinícius, porque ele já tinha mais ou menos na cabeça o que ele queria fazer, cada locação, então ele já foi com muita antecedência. Mandei isso aqui, esse local que eu tô querendo fazer, mais ou menos isso aqui. Chegando lá a gente vê. E aí, como a gente já tem alguns equipamentos contando, né, bastão de LED, luz externa, no caso com bateria já própria dela, sem precisar no caso de ter uma extensão de alguma coisa, gerador. Uhum. Então a gente já ir fora aproveitando a luz noturna de Belo Horizonte, que, né, locais que a gente gravou, tipo a praça, o viaduto, né, do Sapucaí, aquelas luzes ali. Então, tipo, tem muita coisa que a gente aproveitou da própria luz externa também para complementava com essas luzes mais manuais, de LED. Isso. E fora que vamos falar, é um filme no ar, mas brincando com a luz o tempo todo, porque é o filme inteiro sem uma necessidade de uma luz dura, vamos colocar assim, em todas as cenas. É aquela luz mais maleável, a gente tem um acesso o que a gente levou já de equipamento, mas a gente já tem um material orgânico, que é o que a cidade já está oferecendo. Então nada melhor de poder fazer esse filme à noite do que tentar fazer ele de manhã, que a gente tem a posição do sol. O sol às vezes está muito forte, a gente já organiza toda a luz, tudo bonitinho. Na hora que vai começar a gravar, passa a nuvem, né, fica nublado, aí tem que mudar todo, né, posicionamento. À noite você só tem que se preocupar, no máximo, com se chover. No máximo. E você fez uma pesquisa de locação forte, né? Que são bem... Dá pra ver que as locações são bem certeiras, né? Como é que foi essa pesquisa? Você já tinha ideia inicialmente? Google Maps, ao longo do roteiro você já foi... Mas ao longo do roteiro você já foi imaginando, não, aqui eu queria... Sim. Já conhece a cidade, já foi associando? Eu quis construir uma trajetória desse cara completamente fictícia. Né? Se você observar a locação e a trajetória dele, é completamente sem sentido, se for olhar bem. Sim, o trajeto. Quem é de BH, né? Sim. Então, assim, eu quis criar realmente essa bagunça, uma cidade dentro de Belo Horizonte, né? Para sair desse óbvio, né? E mostrar que Belo Horizonte tem pontos cinematográficos, cara, que você não precisa ir para lugares clichês igual Praça da Liberdade, Praça 7, Praça do Papa. O pessoal já conhece isso, não precisa ficar mostrando mais. Então, para você trazer algo neutro, né, por mais que seja em Belo Horizonte, mas um filme neutro, né, fazer uma história completamente fictícia mesmo, eu
eu falei, não, vou olhar ruas de dentro mesmo, gueto. Primeiro que eu acho muito mais interessante a fotografia, né? Eu acho que o desconstruído é muito importante no cinema, sabe? A gente estava falando de fotografia e luz. A gente filmou com lentes 1.5 da Rokinon, então assim, claríssima. Então não teve essa necessidade de luz artificial demais, sabe? Nós usamos em alguns pontos para poder dar uma temperada mesmo na cor e tal. Mas as cenas mais bonitas do filme é com a luz natural, que é a rua Sapucaí, né? No momento dele ir embora, usando só a luz dos balaúços, né? Sim, sim. E a cena do mendigo, que eu quis... Ali foi aonde? Aquilo ali debaixo do elevado Castelo Branco. O lugar mais perigoso do Isso eu quero comentar também depois, mas então, pode concluir. Chegamos lá, pessoal, o que você quer, Vinícius? Eu quero que o fogo ilumine essa cena. Não quero nada artificial, nada. Não tem luz, não tem LED, não tem nada. Eu quero fogo iluminando. Aí o Tom Henrique falou, isso vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, vai dar, confia em mim. Então bora. Latão de tinta. Cara, não, isso produziram do zero mesmo. Do zero, fogo, um monte de lenha, arrumamos uma lata, um monte de lenha. E a cena dava errada, a lenha tá acabando. O álcool tá acabando. O álcool tá acabando, isso tem que dar porque o fogo não pode ficar diferente nos outros. Sabe? E o Dan fugindo, a coisa pegando fogo. Eu falei, meu Ele Deus. ainda contribuindo pro Caramba, caos. como é que eu vou... Aí eu Os fico, curiosos eu passam fico na me cena, perguntando. fico olhando uau. Eu fico me perguntando por que eu fico inventando essas coisas, cara. Entendeu? O Henrique Alves é contra a cena. O Henrique foi contra a cena. Acho que a cena é completamente dispensável. Eu falei, não. É uma cena mais linda do filme, cara. É o momento que um mendigo dá uma lição de moral no advogado. Entendeu? E dá um tom moral, né, do filme, assim, que o que está acontecendo ali também é umas acho que eu pensei assim, uma coisa de perspectiva, né? Exatamente. Tipo, você tá aí reclamando também e eu que tô aqui na rua, tô eu tirando tô a aqui embaixo, sabedoria e tal. eu tô aqui embaixo de boa. Você tá aí com seu terno, né? Com seu carro lá na Fala garagem. asneira aí. Infeliz, entendeu? né? Então assim, eu precisava desse mago. Entendo. Entendeu? Desse cara. Agora, essa questão da segurança, que é muito interessante, porque vocês gravaram tudo de madrugada. Região central, que... equipamento. Não precisa ser de BH pra saber que é sujeira. Exatamente. E equipamento caríssimo. E correndo atrás de cachorro, deixando equipamento. Como é que foi isso? Não teve nenhuma intercorrência, não teve nenhum... Esse dia eu convoquei uma galera de produção grande lá. Chamei o senhor Bazoni, o Cadu Bertoli, teve a Marcela Bonfim, quem mais teve lá pra ajudar? Pois é, o próprio mendigo não era ator, né? O cliente da minha house, eu falei, cara, a sua imagem, eu preciso dela. Eu pensei, pra quê? É uma cena de um filme, cara, que eu tô fazendo. Não, mas eu não sou ator, né? Não, você vai virar. Aí eu transformei, cara, eu treinei aquele cara. Com 38, assim. A primeira leitura dele, quando eu entreguei aquele texto, eu falei, nossa, caramba, eu tenho 2 semanas pra transformar água em vinho, né? Foi horrível, assim, foi. Péssimo. Falei, caramba. Por que eu fui chamar esse cara, né? Aonde é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui, cara? Comecei a falar, vou lá pra casa, tal, aqui na loja mesmo, comecei a passar oração por oração. Fiz ele entender o que é esse mendigo. Pô, que massa que ele topou também, né? Ele entrou mesmo. Porque senão ele poderia virar assim, pô, tô de um abraço, Rony. Não quero fazer isso mais não. Cara, imagem de peso no filme. Muito Conta massa. mais detalhes desse processo de preparação dele. Aí, depois fomos trabalhar. A voz dele tava muito fina. Sabe? Falando, cara, tá sem peso isso aqui. E por mais que ele tentasse, ele começou a tremer. E começava, eu não vou dar conta. Se você quiser chamar outro, eu falei, não vou chamar outro, cara. Eu não vou chamar outro. Pô, aí eu peguei... A resiliência do diretor. Eu peguei e falei com ele um dia, se quiser eu posso trazer uma fralda pra você. Ou você quer a câmera? Aí ele falou, poxa, foi profundo isso aí. Não, vambora. Como é que é o texto aí? Como é que você quer mesmo? Aí eu fui passando. A interpretação dele melhorou bem. Depois que ele entendeu o psique desse mendigo. Sim. Aí eu tinha um outro desafio que era melhorar, chegar no tom de voz que eu queria pro filme. Que era essa coisa mais assim. Né? Então ele
a voz dele muito fina, muito isso aqui. Eu falei, não, isso não tem peso, cara, não, entendeu? Eu preciso quase que Deus falando. É que ele tem total essa pegada messiânica. Isso. Então em Morgan casa, Freeman, fomos trabalhando. Tal, assim. Fomos trabalhando garganta, trabalhando. Fala assim agora. Pode falar baixo, sem preocupar, que o microfone vai pegar, Rony, tranquilo. Aí fomos treinando, até ele chegar naquele nível ali, cara. E aí quando ele fez lá, falei, putz, que pariu. Isso é uma aula de cinema independente, né? Que a gente está tendo aqui. Muito legal. Otávio, cinema independente não é sinônimo de coisa esculachada. Ah, não, Sabe? Usar o fato de ser independente para poder ter a desculpa de falar, não, mas a gente fez ruim porque sem dinheiro, não sei o que. Não, cara. Basta você ter zelo e amor para o que você está fazendo. Entendeu? E o mínimo de ambição para chegar em um lugar. Aí você consegue fazer. Eu acho que essas desculpas é são a ideia na massa, cabeça né? total, né, do Glauber Rocha, assim, vai atrás e faz. Mas Você faça bem feito. Faça bem feito. Entendeu? Não tenha pressa para terminar. Nesse caso tivemos pressa, porque nós tivemos terminar... Era o objetivo, era o festival. O festival... A gente literalmente terminou o filme faltando 5 horas para ele ser postado. Porque no último dia, o Vinícius levou lá para casa, o filme já pronto, vamos assistir. Aí eu assisti com ele e ainda falei assim, cara... Tem uns toques aqui pra você poder tirar. Tira isso aqui, muda isso aqui, isso aqui. Calma. Já saiu de casa. Quando chegou o material na edição a primeira vez, assim, você já tava nessa confiança toda que você tá agora, sim. Já acreditou no material de cara? Sim. Como é que foi também a construção sonora e a construção de pós-produção no geral? Tudo paralelamente, assim. Eu não tinha tempo de terminar o filme primeiro pra mandar pra trilha. Então eu tava mandando cena por cena pra ele. Né? E mandei algumas referências, falou, preciso de algo melancólico nessa pegada assim assado, né? E ele foi fazendo, me mandando, falei, não tem nada a ver, faz outra. E paralelamente, gravando, a gente gravava uma cena, já colocava na ilha de edição, já editava aquilo ali, coloria, retirava o ruído, tal, pronto, o bloco tá pronto, vamos filmar. Ia só para não terminar tudo para depois começar a editar, senão não dá tempo. A inscrição foi feita nos últimos minutos do dia, foi, sei lá, ia dar meia-noite, no último dia de inscrição para o Cinemasa. O Henrique Alves, de novo, tava, não, se não der certo, eu falo, que não der certo, vai dar. Ele era um antagonista, aparentemente, da coisa. Não quero a cena do mendigo. Sobre a feitura do filme, ele seria o vilão. Não quero a cena do mendigo, não vai dar certo. Pô, se não der, não dá. Mas enfim, o Henrique, pô, ajudou demais. O conhecimento dele é enorme no cinema. Então, assim, ele zoou demais na produção. Felipe, que isso. É uma peça rara, cara. Então, assim, aí a edição foi... Foi você que editou 100%? Tudo. E vocês tiveram muito take, né? Imagem aérea e tudo. Nós teve muita coisa. Aérea fizeram drone e tal. Sim. Então, o Alisson Tadeu, que é o piloto de drone da Glee, que é um ator também da Glee. E... nós temos um Spire 2 com a imagem... Que é um drone maior, né? É um drone de cinema mesmo, troca câmera, troca lente, né? Ele filma em cinema DNG, né? Que é a mesma imagem da câmera das Blackmagic, né? Então, para não dar essa diferença de... Gritante, e você editou, né? no DaVinci. No DaVinci Resolve, Uhum. Que eu aprendi e tratou a cor lá nele mesmo? Lá também, tudo. Áudio... Pois vocês fizeram uma paisagem sonora robusta, né? Aquela coisa sirene. Fui tudo colocando, imaginando a emoção. Isso tudo foi você também? Tudo. O carro passando, passo. E aí você gravou isso? Foi, tudo gravado. Você ia na rua e pegava uma sirene? A captação de som em geral, todas lá, passos, tudo com microfone. Carro, vai o boom, o chão, direto. som direto, só passo. Acabou de gravar, vamos gravar só os passos agora. Tudo encaixa, né? Então, assim, som de roupa, porta batendo de carro, tudo são foleys, a gente grava separadamente. Barulho da blusa, jogando no banco. Isso tem que ser muito bem feito, cara, para o público ter uma imersão no filme. Sim. Isso acho que o áudio é mais importante porque deu muito certo. Sim. Porque se passa de madrugada, não é aquela coisa... Não, você tem uma coisa mais sóbria, aquela coisa... Parece que você tá na madrugada mesmo. Então... antigamente tinha muito isso, né? Se falava, né, na década de 90, assim, que o filme brasileiro, às vezes, ele tinha até imagem boa, mas você identificava que ele era brasileiro por causa do som.
Hoje em dia isso já está superado, obviamente. Eu até nem sei se eu concordo com essa frase, mas enfim, vocês deram essa caprichada mesmo. Exatamente. E inclusive em termos de música, né? Música. Como é que foi? Você fez algum briefing? Propôs alguma coisa para a música, para o compositor? Como é que foi esse processo? Eu enviei algumas referências que eu queria, respeitando esse lado do cinema francês, Almodóvar e alguns diretores que eu gosto, né? Polanski, que gosta dessa coisa melancólica, né? Eu enviei para ele os seguintes toques: eu quero trilhas calmas, sem barulho, e que explore muito o saxofone, o violino. Eu preciso que você assista a cena e deixe ela te levar. Você vai criando essa cena, essa trilha em cima da cena. E o Gustavo fez muito bem. Aí ele me mandou, né, igual eu tinha citado, algumas eu dei pau, refaz aí que eu preciso de algo perfeito, cara. Aí tem umas trilhas mais agitadas, né, que é o momento que eu corro do cachorro. Sim. Né? Que nível de desespero que o cara tem, né? Poder pagar para a outra segurar o cachorro e sair na louca daquele jeito. Mas enfim, a trilha foi feita dessa forma aí. Entendi, com referência e foi cena a cena, mas pensando já também nesse todo, né? Ah, legal. É quase que um casal fácil, né? Porque no cinema noir com jazz, praticamente marido e mulher se casam muito, não tem quase um clichê, digamos assim, né? Mas muitas vezes os clichês são o que funcionam, né? E assim, até a paleta de cor usada, né, no filme, né? A paleta, a cor do filme está muito bonita. Sim. Né? E o filme, não sei se vocês perceberam, é um flashback dele, né? Ele contando à noite. Sim. O tom o texto, né? Sim. Aquela noite, tá contando aquela. Isso aí essa ideia eu tirei muito do The Wonder Years, Anos Incríveis. Sim. Do Kevin Arnold, que eu adoro essa pegada, saca? Eu era viciado nisso também. Isso aí entrega a idade, hein? Sabe? Eu sei, pô. Tô com 44 já agora. Pois a gente é contemporâneo. A gente tá indo mais pro final. Tem mais alguma coisa? Não, só uma curiosidade. Diga. Uma curiosidade do primeiro corte que foi, no caso, que foi o dia, no final, a gente decidiu isso de última hora, que ele levou, o filme ele iniciava com uma narração. Com uma narração. Aí ele passou pra mim, a gente tava assistindo lá, tudo, terminou aqui, aí beleza, olha, vamos tirar essa narração do começo? Mas não, por quê? Mas assim, cara, tá muito literal. Você tá explicando que na noite de dezembro, tal. Cara, isso o pessoal vai entender que você está contando uma história, perspectiva de flashback. Como é que o pessoal vai entender isso aqui? Como é que você pode começar? No momento que você decidiu ali que você vai caminhar, no caso, você vai pegar sai do carro e vai pro metrô, aí o pessoal vai entender mais ou menos que, não, beleza, vai começar daqui. Então é melhor você começar o texto daqui, você meter uma narração super clichêzona, que vai ficar autoexplicativa e que você já está narrando aqui no meio e no final do projeto ele vai, tipo, não precisava ter explicado. Então você fica o filme inteiro, tipo assim, começa só música, fica só coisa imagem, um pouco depois onírica também. Então, agora começamos o projeto. Sonhando, você não sabe qual que é a viagem naquele início, ele tem esse ar de dúvida, eu acho. E a dúvida, nesse caso, ajuda, né, ao suspense. A ideia é você pegar o seu telespectador nos primeiros 5 minutos. Porque se você deixa todo mundo autoexplicativo, beleza, mais um filme clichêzão, já parece que tá subestimando também a inteligência de quem tá assistindo. Se você deixa o trem todo calado, só na base da música e tal, interessante, até onde isso vai me levar? No momento que ele já começa a te levar, você... Sim. Legal, me ganhou, então bora. Como é que vai se desenvolver isso aqui até o final? O filme foi tão na guerrilha que teve uma cena que eu liguei pro Felipe, falou, Felipe, vamos ter uma cena que a gente pode filmar só nós dois. Você vai com a câmera, eu vou aí. Aí eu vim pra cá, pra rua aqui de baixo. Cláudio Manuel aqui, ó. Eu reconheci no filme. Que eu chego correndo e tal. Ficamos ali, cara. Aí gravamos os passos, a corrida, plá. Pronto, o áudio tá guardado. Depois gravamos umas 10 vezes. Então que era às 11 horas, meia-noite, tinha mais ninguém na rua. Bora, vamos gravar. Foi muito doido. E vocês não ficavam com medo, não, gente? Com esse equipamento caríssimo. Cara, entregar pra Deus aqui no meu bairro?
Tem certeza que você escreveu? Com medo eu fiquei lá debaixo do elevado, né? Mas foi Aí, suave. Foi assim. suave, assim, Porque a tava galera com muita começou, gente. o pessoal começou a neurar com a gente lá, mas depois a gente conversou e tal, falou, ó, representar vocês aqui e tal, tem um personagem aqui tal, isso aqui vai agradecer vocês. Ah, vamos entendi. mostrar. Teve esse diálogo. Eles Teve. tentaram intimidar de alguma forma, chegaram reclamando. Gritando, reclamando da vida e tal. Tudo na base da conversa. Depois chegou a polícia, depois chegou a polícia também, ficou lá, no canto lá. Ah, A por isso gente- que houve esse apoio. A gente nem chamou, na verdade eles vieram, eles estavam passando por ali, viram a movimentação, e falaram assim, estão gravando e tal. Doido aqui. Não, e tem certas coisas. Quem é mais doido, né? Parece Eu que câmera, eu sóia. quando você tá de muito boa intenção, cara, parece que as coisas, o universo ajuda. No começo dessa cena do mendigo, me aparece um Opala antigão e entra na frente da câmera. Eu falei, grava, E foi. grava. Tum. Eu preciso dessa Opala Caramba. passando. Ficou Taxi Driver, sim, demais, cara. Que doido. O Taxi Driver tem essa referência, tinha me falado daquele dia e realmente tem um pouco essa pegada, né? Do urbano surtando ali, né? O personagem. Nossa, a cor da rua, do chão, sabe? Sim. Aquela ambientação, né, de filme. Então, são todas as referências que eu pego para poder construir ali. Né? A gente tem que realmente olhar para os grandes. Né? E aí vocês finalizaram, mandaram para esse festival e já pensaram em mandar para outros? Como é que foi? Vocês listaram os festivais? Foi que vindo? Foi Não. depois de ganhar que vocês resolveram mandar para os outros? Falei, caramba, então peraí, então a gente é capaz. Né? Ganhamos um Cinemas e dominamos o festival, porque a maior indicação foi o filme. E começou, vou mandar para outros aí. Aí eu... O Senhor dos Anéis do Cinemas. Ué, Fora a fora. aí... Abraço, Peter Mandando pra Jackson. Nova Jersey, mandando... E o Cannes? Pois é, aí Então, chegou até Cannes. Como é que vocês sim. tiveram a ideia de mandar? Veio o anúncio, né? Abertas inscrições e tal. Aí tinha uma categoria de cinema independente lá em Cannes. Aí eu falei, vou encaixar aqui. Bora. Fiz uma vaquinha com a galera. Pois porque a é, inscrição pago, né? É muito caro. E é caro. É muito Quanto caro. que é? Foi 1.400 alguma coisa. Reais? Reais. Pra eles é barato. É né? nada. Pra gente é Pra caro. gente. Convertendo bonitinho. Falei, vamos mandar e vamos ver. Aí eu montei um grupo, falei, gente, ó, vamos fazer uma campanha pro Cannes. Então, assim, mas antes já tinha vindo o Lift Off Global de Londres, né? Aí já tinha ganhado já como melhor no público, foi por disputa do júri, ganhamos também. E falou, vamos embora, que o mar tá correndo. Então, aí veio a notificação no e-mail, parabéns, vocês estão selecionados para Cannes. Falei, caramba! Aí nisso foi só, você passou de etapa, oitavo, final, quarto final, semifinal, final. Caramba. Aí eu falei, não é possível, eu vou ganhar em Cannes, cara. Aí, não ganhamos. Bateu na trave, mas pô, já é uma já vitória. Vai chegar Já é. finalista. Mas É aqui eu isso. falo que foi como se tivesse terminado o casamento, porque... Eu já tava até aprendendo francês já. Nó, cara. Mas por quê que você fala? Porque eu passei a acreditar que nós vamos ganhar esse negócio também. Que você fala assim? A expectativa tava... Por mais que, tem que comemorar Sabe que é por ser difícil. finalista, Sim. até então a gente já tinha ganhado o Cinemas e o Lift Off Global. Não, foi o Cinemas, o Lift Off e tinha... O que mais? E fora as outras indicações, acho que o Oficine também, né? Tava Já indicado, tava tinha finalista em ganhado, Nova York e Nova Jersey. E falei, não, vamos ganhar esse negócio, cara. Não vamos ganhar. Aí falei, não ganhou. Mas... Mas massa. É só de demais. estar lá, né? Só uma outra coisa que eu queria saber, distribuição. A partir de agora, vocês vão exibir dia 21 de fevereiro. Pois é, depois essa vai exibição é o disponibilizar. quê? Ela faz parte de algum festival Não, daqui? é um ou lançamento vocês- mesmo. É o lançamento. É uma exibição pra o pessoal ver. E depois vai... E aí, antes tinha que ter os festivais porque eles pedem ineditismo da obra ou não? Sim. Não, Alguns festivais pedem para não ser exibido em nenhum local, para não ter problema de passar. O filme pode ser antigo e tal, Outros- pode causar uma desclassificação. Outros não. É. Mas essa exibição, por exemplo, lá em agora de 21, não vai chegar a atrapalhar porque não vai ser comercializado. Ah, tá. Vai ser como se fosse
Para convidados. É uma exibição fechada. Convites, né? Sim. Então, porque inclusive nós fizemos uma exibição antes de ir pro Foi antes de ir pro cinema? Foi antes, já tinha ido a inscrição pro cinema, só que a gente falou assim, não, beleza, a gente foi indicado e tal, então vamos exibir pra galera. Chamamos os amigos, convidamos mais de 200 pessoas lá no Teatro aqui. Biblioteca Pública, só amigos mesmo, e exibimos, isso não atrapalhou em nada. E agora vem aí, nós estamos esperando agora, final de janeiro, o resultado de Tóquio, para ver se a gente foi selecionado, né? Porque eu enviei para Tóquio, Sevilha, Boston, San Diego e Hollywood. Tem São Paulo também. O Aldete já foi selecionado, esse também vai agora participar do esperado. festival em março. Legal demais. Até o dia 21 de fevereiro pode ter mais coisas aí, né? Sim. Então... Bom, acho que a gente está chegando. Desculpa, mas aí depois vai disponibilizar ele em algum lugar? Assim, aí depois vai... procurar a distribuição, né? Eu já procurei em Baúba, por exemplo, eles não trabalham com curta-metragem. Realmente fazer uma pesquisa depois, mas agora o foco agora mesmo são os festivais e depois que acabar a gente tem um tempo que for para sair aí atrás de uma distribuidora. Legal demais. Boa. Bom, acho que é isso, né? É isso. Só uma outra coisa, novidades é na Glee. O Instagram da Glee eu vou falar isso. Deixem aí, então, a gente vai encerrando. Queria que vocês fizessem, né? A gente está muito feliz de vocês terem vindo, queria agradecer a presença. Prazer e aí, imenso. as palavras finais, colocando aí o jabazinho de onde encontramos mais produções, né? Da Glee, de vocês. Fala, por favor, No Vinícius. Instagram, né? Glee, Glee Produções. Tem um G dourado, tá? Cuidado para não confundir com a Glee seriado americano. Tem um canal do YouTube que a gente posta alguns vídeos lá, que a Glee faz videoclipes. Nós estamos com 3 espetáculos de teatro. Posso falar dos espetáculos aqui? Claro. Nós estamos na campanha de popularização do teatro com 3 espetáculos. Agora, na semana que vem, dia 22 e 23 de janeiro. Talvez quando for ao ar já vai ter passado, mas não tem problema. Tudo bem. Qual que é o nome das Pacotão peças? dos Traídos, texto de Mauro Alvim, direção minha com Mauro Alvim, lá no Teatro do Shopping Estação. Depois vem no mês que vem, eu esqueci os dias, cara. Escuta Aqui Seu Ladrão. Mas tudo vai estar lá no Val Teatro, vai estar lá. Escuta Aqui Seu Ladrão, da Glee Produções, no começo de fevereiro. Nas 2 primeiras quartas e quintas de fevereiro, e nos dias 15 e 16 o Livro Encantado, que é um espetáculo infantil, às 11 da manhã e às 15 horas, tanto no sábado quanto no domingo, 15 e 16 de fevereiro. Bacana, Felipe, palavras finais. Bom, pessoal, queria agradecer demais. Pode falar, Vinícius lembrou. Pode falar. Eu lembrei de novo que não vai ao ar agora sábado, que sábado e domingo tem o Belo Indiferente. Eu estou em cena com o José Luchini e a direção de Jair Raso no Teatro Unimed, peça para milhões. Pois até queria ter falado um pouco dessa parte do teatro e tudo, mas a gente já estava doido para saber né, do longa e do curta. Então, Felipe, mas bora aqui fora da campanha, né? Provavelmente vai ter, né? A gente vai ter as peças rodando também fora, então só ficar ligadinho lá na Glee Produções. Quem quiser seguir, @Felipe Machado Coelho. Também tem um podcast de entretenimento também chamado Marmocast. Aí tá escrito @Marmocast Oficial, @Marmocast Podcast. E queria agradecer a vocês a oportunidade. A gente que agradece. A gente está aí podendo falar um pouquinho desse filme. Espero quando dia 21 aí fica o convite para todo mundo poder assistir. Quem puder apoiar também a Glee Produções, né? Segue lá no Instagram, tem o YouTube também. Quem quiser apoiar também, vamos colocar assim, a Glee Produções, só entrar em contato lá no Instagram, conversar com o Vinícius direto. Então, assim, ideias, roteiros. E oportunidade, né? Para atores, figuração. Vamos trabalhar. Tem coisas boas vindo aí, né? Em 2025, mais algumas produções. Né? Se Deus quiser, tem mais uma engavetada, tem outro longa, tem o Jogada de Risco também. Então, o Jogada de Risco tá para quando? Jogada de Risco. Se quiser esse ano, né? Arriscado sair mais ou menos para abril, maio. Já tem um festival em mente aí? Vocês estão correndo? Não. Agora vamos finalizar o filme. Porque longa é mais complicado. Né? Fazer tratamento de áudio, definir trilha, já é uma coisa mais... mais trabalhosa e mais cara.
Mas estamos agora terminando as filmagens de Antologia do Remorso também, né, que é um projeto que não é da Glee Produções, nós somos contratados para poder... O Felipe é o diretor, eu entreguei para ele a direção e fiquei na direção de elenco, de fotografia. A direção de elenco da Ana Neri. E Produção da Arte Palco também. Arte Palco. E nós vamos entregar esse filme no começo de março. Legal, dá pra ver que eles são caras que não né? param, que tem muita vontade de produzir. Isso é muito legal. E isso desde aquele dia que a gente conversou rapidamente ali na redação, já deu pra perceber que você tem uma paixão pela coisa aí. E então sigam aí, né, as redes, como eles já falaram. A gente vai encerrando, Lucas. Valeu demais. Valeu demais, Otávio. Valeu, Até gente. a próxima. Abraço, Gente, um abraço, muito Otávio. obrigado. Sigam aí, né, nas redes. Deixem o like, comentem. Para notícias do mundo e de Minas Gerais, sigam o Portal AI e o em.com.br. Compre o jornal impresso, que tivemos matéria sobre o curta no domingo passado, em janeiro. Eu comprei o meu. E a gente volta no próximo. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Divirta-se. Cultura é divirta-se.